Olá, pessoal. Hoje vou contar uma experiência que me assombra até hoje, algo que aconteceu comigo durante uma viagem de trem tarde da noite. Se você já andou sozinho em transporte público à noite, sabe como pode ser estranho. Mas o que aconteceu comigo foi muito além do desconforto comum. Então, ajuste o volume, apague as luzes se puder e venha comigo nessa história. Vamos lá. Era uma sexta-feira, e eu estava exausto depois de um dia longo e frustrante no trabalho. Saí do escritório mais tarde do que o habitual e cheguei à estação de trem pouco antes do último trem partir. Era uma daquelas estações antigas e mal iluminadas, com azulejos quebrados e poucos sinais de vida. O ar estava gelado e o som dos meus passos ecoava pela plataforma quase vazia. Havia apenas 1 ou 2 passageiros à distância, mas eles logo embarcaram em vagões diferentes. Quando entrei no meu vagão, percebi que estava completamente vazio. Escolhi um assento ao lado da janela, tentando me acalmar enquanto o trem começava a se mover. Olhei pela janela para a escuridão da cidade, mas o reflexo do interior do vagão me chamava mais atenção. Tudo parecia comum, exceto pelo espelho no fundo do vagão. Era grande, ocupando quase toda a parede traseira, e parecia fora de lugar. Trem não tem espelhos desse tipo, pelo menos não que eu me lembre. Ele refletia o vagão vazio, e isso deveria me tranquilizar, mas me causava desconforto. A superfície polida parecia errada, como se houvesse algo mais além do que ela refletia. Os primeiros minutos da viagem foram tranquilos. O som do trem percorrendo os trilhos era hipnótico, e o balanço quase me fazia relaxar. Mas então, ouvi o que parecia ser passos. Era baixo, mas claro, como sapatos batendo no chão metálico do vagão. Levantei a cabeça e olhei ao redor. O vagão estava vazio, exatamente como eu tinha visto antes. Virei o olhar para o espelho. No reflexo havia uma figura sentada no último banco do vagão. Minha respiração travou. Era uma pessoa ou algo que parecia uma pessoa. Usava roupas escuras e tinha a cabeça abaixada, o rosto oculto na penumbra. Virei rapidamente para olhar diretamente para o último banco, mas não havia ninguém ali. Voltei meu olhar para o espelho, e a figura ainda estava lá. Agora estava mais ereta, como se tivesse percebido que eu a estava observando. O trem começou a desacelerar, mas não havia uma estação próxima. Isso era estranho, pois eu conhecia o trajeto e sabia que ele deveria seguir direto até o meu destino. A luz do vagão piscou por um breve momento, e quando voltou, a figura no espelho estava em pé. Ela estava de costas para mim, mas sua presença era opressiva. Era alta e magra, e sua postura tinha algo de errado, como se seus ombros estivessem dobrados em um ângulo estranho. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. O trem entrou em um túnel, e as luzes começaram a piscar novamente, dessa vez mais rápido. A cada piscada, a figura no espelho estava mais próxima. Primeiro, ela estava no fundo do vagão. Depois, estava no meio do corredor. Na piscada seguinte, estava a poucos metros de mim. Tentei me mover, mas meu corpo parecia paralisado. A figura no espelho agora estava próxima o suficiente para que eu pudesse ver mais detalhes. Não tinha rosto, apenas uma superfície lisa, como uma máscara feita de carne. As luzes se apagaram de vez, mergulhando o vagão na escuridão. O som do trem nos trilhos ficou abafado, como se estivéssemos viajando em outra dimensão. E então ouvi um sussurro baixo e rouco vindo de perto do meu ouvido. Você não deveria estar aqui. Eu me levantei instintivamente, batendo com o ombro na lateral do banco. No momento em que as luzes voltaram, a figura tinha desaparecido. O trem desacelerou novamente e, para minha surpresa, parou em uma estação que eu nunca tinha visto antes. Era uma plataforma antiga, com paredes cobertas de musgo e azulejos quebrados. Não havia sinal de vida. Apenas um silêncio inquietante. Por um momento pensei em descer, mas algo dentro de mim dizia que se eu fizesse isso nunca mais voltaria. De repente, o trem começou a se mover novamente, e a estação desapareceu na escuridão do túnel. Quando finalmente cheguei ao meu destino, saí correndo do vagão, ignorando o olhar curioso do condutor. Tentei contar essa história para algumas pessoas, mas ninguém acredita. A maioria acha que foi apenas um sonho ou minha imaginação brincando comigo por causa do cansaço. Mas eu sei o que vi e o que senti. Desde aquela noite evito pegar o último trem, especialmente em vagões vazios. Algo naquele espelho ainda me assombra,
como se parte de mim tivesse ficado presa ali, observada por aquela coisa. E às vezes, quando passo por túneis escuros, ainda ouço aquele sussurro ecoando na minha mente. Você não deveria estar aqui. Foi numa noite de outono durante uma viagem para visitar minha família no interior. Eu estava dirigindo sozinho por uma estrada rural pouco movimentada, dessas que serpenteiam entre campos abertos e bosques densos. O plano era chegar antes da meia-noite, mas um contratempo no trabalho atrasou minha saída, e agora eu enfrentava a escuridão absoluta do campo. O relógio marcava 23h30 quando a névoa começou a surgir. No início, era apenas uma leve bruma, mas em questão de minutos, ela ficou tão espessa que mal conseguia ver o que estava a poucos metros à frente. Reduzi a velocidade, liguei os faróis de neblina e continuei, embora uma sensação de inquietação começasse a crescer no fundo do meu peito. A estrada, que antes parecia familiar, começou a parecer diferente. As curvas pareciam mais fechadas, os campos ao redor mais escuros, e o som do motor do carro ecoava de maneira estranha. Olhei para o GPS, mas ele estava travado, mostrando que eu ainda estava na mesma posição há vários minutos. Depois de dirigir por mais alguns quilômetros, avistei algo à beira da estrada. Era uma placa de madeira velha, parcialmente encoberta pela névoa. Reduzi ainda mais e iluminei-a com os faróis. Estava desgastada pelo tempo, mas ainda dava para ler as palavras pintadas à mão. Bem-vindo a Hollow Creek. Aquilo não fazia sentido. Eu conhecia a região e nunca tinha ouvido falar de Hollow Creek. Peguei meu celular para tentar verificar a localização, mas não havia sinal. Suspirei, tentando manter a calma, e continuei dirigindo, certo de que logo encontraria um cruzamento ou algo que me orientasse. Foi então que avistei as luzes. Eram faróis de outro carro vindo na direção oposta, a primeira evidência de vida que eu via em horas. Quando o carro passou por mim, algo me fez olhar pelo retrovisor. Os faróis desapareceram assim que passaram pelo meu carro, como se tivessem sido engolidos pela névoa. Engoli em seco e continuei, minha atenção agora totalmente focada na estrada. Foi quando vi algo ainda mais estranho, uma silhueta no meio do caminho, parada sob a luz dos meus faróis. Era uma mulher vestindo roupas simples, talvez uma camisola ou um vestido branco. Ela estava de costas para mim, imóvel com os braços ao longo do corpo. Pisquei os faróis e buzinei, mas ela não se mexeu. Com licença, você está bem? Gritei pela janela, mas não houve resposta. Eu não queria descer do carro, então engatei a ré, pensando em fazer a volta. Mas quando olhei pelo retrovisor, ela estava lá também, agora atrás do carro. Meu coração começou a disparar. Olhei novamente para a frente, e ela estava lá também, exatamente no mesmo lugar. Era como se houvesse duas delas. Respirei fundo e decidi seguir em frente. Passei direto, desviando da figura na estrada, mas a névoa ficou ainda mais densa. A cada quilômetro, a estrada parecia mais estreita, como se estivesse me levando para algum lugar específico. Foi quando percebi que o painel do carro estava desligado. O velocímetro, o marcador de combustível, até mesmo o relógio digital, tudo estava apagado, embora o motor continuasse funcionando. Então ouvi um som de passos vindo de fora, mas parecia que estava dentro do carro. Lentamente, virei a cabeça para o banco do passageiro. Ela estava sentada lá. A mulher, com o mesmo vestido branco, o rosto pálido e os olhos completamente negros, me observava em silêncio. Gritei e virei o volante bruscamente, fazendo o carro derrapar. Quando finalmente parei, ela não estava mais lá. Desci do carro, respirando rápido, e olhei ao redor. A névoa agora estava mais densa do que nunca, e eu mal conseguia enxergar o caminho de volta para o carro. Foi quando ouvi um sussurro vindo da névoa. Você não deveria estar aqui. Corri de volta para o carro, mas assim que entrei, percebi que não estava mais sozinho. No retrovisor vi várias silhuetas de pé ao redor do veículo, olhando fixamente para mim. Pisei no acelerador com força, dirigindo sem rumo até que, de repente, a névoa começou a se dissipar. A estrada voltou a parecer familiar e o GPS retomou o funcionamento. Cheguei à casa dos meus pais tremendo, incapaz de explicar o que havia acontecido.
Quando contei a história, minha mãe ficou pálida. Ela me contou sobre uma antiga lenda local, sobre Hollow Creek, um vilarejo que desapareceu décadas atrás após um incêndio misterioso. Dizem que as almas dos que morreram na tragédia ainda vagam pela região, atraindo viajantes perdidos para se juntarem a elas. Nunca mais peguei aquela estrada, e até hoje evito dirigir à noite em lugares desconhecidos. Se você estiver sozinho em uma estrada cercada por névoa, lembre-se, nem tudo que você vê quer ser encontrado. Eu nunca acreditei em histórias de abdução alienígena. Sempre as via como contos absurdos de pessoas buscando atenção ou tentando explicar algo que não conseguiam entender. Mas tudo mudou em uma noite comum, uma noite que marcou minha vida para sempre. Era primavera e eu voltava de uma visita à casa de um amigo em uma cidade vizinha. Era tarde, por volta das 23 horas, e a estrada estava completamente deserta. A rodovia cortava vastos campos de milho que se estendiam por quilômetros, com árvores esparsas e algumas poucas luzes de fazendas distantes. A única companhia que eu tinha era o som dos pneus no asfalto e o zumbido monótono do motor. A noite parecia mais escura do que o normal. O céu estava carregado de nuvens, sem uma única estrela visível. Liguei o rádio para quebrar o silêncio, mas só consegui estática. A sensação de isolamento era quase palpável, como se eu estivesse cruzando um vazio sem fim. Foi quando percebi a luz. No início pensei que era apenas um reflexo, talvez um poste distante ou os faróis de um veículo vindo na outra direção. Mas não havia veículos, nem postes naquela parte da estrada. A luz estava alta no céu, parada, brilhando com uma intensidade que parecia quase antinatural. Continuei dirigindo, tentando ignorá-la. Provavelmente um avião, menos pensei. Mas, conforme os minutos passavam, a luz não desaparecia. Ela me seguia. Movia-se no céu na mesma velocidade que meu carro, sempre pairando sobre mim, silenciosa. Meu coração começou a bater mais rápido. O que era aquilo? Por que não fazia som? Reduzi a velocidade, tentando observar melhor. Foi então que a luz ficou mais forte, iluminando os campos ao meu redor como se fosse dia. Era uma luz branca, quase azulada, que parecia pulsar. O silêncio se tornou opressor, e eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos. Estacionei no acostamento, apaguei os faróis e saí do carro. Precisava ver aquilo com clareza. Quando olhei para cima, a luz estava mais próxima do que eu imaginava. Era uma esfera perfeita, quase translúcida, flutuando no ar, e foi nesse momento que ouvi o som. Era um zumbido baixo, quase imperceptível, mas que parecia ressoar dentro de mim. Não era um som comum. Era como se vibrasse em cada célula do meu corpo, deixando minhas pernas bambas e meus pensamentos confusos. Senti um formigamento nos braços e nas pernas, uma sensação estranha, como se algo estivesse me puxando. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. Foi então que percebi que não estava mais no chão. Estava sendo levado para cima, em direção à luz. Gritei, mas minha voz desapareceu no zumbido. O ar ao meu redor parecia denso, quase líquido, e meus pensamentos começaram a ficar turvos. A última coisa que lembro antes de perder a consciência foi a luz ficando cada vez mais brilhante, até que tudo desapareceu. Quando abri os olhos, não sabia onde estava. O ambiente era estranho, as paredes pareciam metálicas, mas brilhavam como se fossem vivas. Não havia ângulos, apenas curvas suaves que se estendiam até onde eu conseguia ver. Eu estava deitado em algo que lembrava uma mesa, mas não havia cintos ou amarras. Mesmo assim, não conseguia me mexer. Era como se meu corpo não me pertencesse mais. Ao meu redor havia figuras, altas, magras, com braços longos e dedos que pareciam se esticar além do natural. Suas cabeças eram grandes, desproporcionais, e os olhos. Aqueles olhos negros e profundos, que pareciam olhar diretamente para a minha alma. Eles não falavam, mas eu podia ouvi-los. Suas vozes vinham direto para minha mente, como uma avalanche de imagens e sensações. Mostraram-me visões de planetas distantes, paisagens de outro mundo, cidades que flutuavam no vazio do espaço. Mas também senti o peso de sua presença,
como se suas mentes fossem muito mais velhas e complexas do que eu poderia compreender. Um deles se aproximou, segurando algo que brilhava com uma luz azul intensa. Ele tocou minha testa com o objeto, e uma onda de calor percorreu meu corpo. Nesse momento, vi flashes da minha própria vida, momentos esquecidos, memórias de infância que eu não sabia que ainda existiam. Era como se eles estivessem vasculhando minha mente, examinando tudo o que eu era. Não senti dor, mas a sensação de invasão era insuportável. Eu queria gritar, queria lutar, mas meu corpo não respondia. De repente, tudo parou. O calor desapareceu, as visões cessaram e os seres recuaram. Fui tomado por uma escuridão absoluta. Quando acordei, estava de volta ao meu carro. O motor ainda estava ligado e o relógio no painel marcava 3h17 da manhã. 3 horas haviam se passado desde que estacionei, mas para mim, parecia que tudo aconteceu em questão de minutos. Olhei ao redor, mas a estrada estava vazia. O céu, antes coberto de nuvens, agora estava claro, com as estrelas brilhando intensamente. Cheguei em casa sem dizer nada a ninguém. Nos dias seguintes, notei marcas estranhas no meu corpo, pequenos círculos perfeitos, como cicatrizes, espalhados pelo peito e braços. Não doíam, mas eram impossíveis de ignorar. Desde aquela noite, algo em mim mudou. Minha visão ficou mais aguçada, meus sonhos são cheios de imagens que não consigo explicar, e às vezes sinto como se estivesse sendo observado. Sei que muitos vão duvidar dessa história, mas acredite em mim. Eles estão lá fora, e quando escolhem você, não há como escapar. Moro em uma pequena cidade no interior, cercada por florestas densas e morros que parecem tocar o céu. Cresci ouvindo histórias de assombrações e criaturas estranhas, mas sempre achei que fossem apenas lendas para assustar crianças. Até a noite em que a realidade se mostrou mais aterrorizante do que qualquer conto. Era verão, e as noites eram quentes e abafadas. Eu tinha acabado de sair de um churrasco na fazenda de um amigo. Como era costume, todo mundo ficou até tarde conversando e ouvindo música, mas eu decidi voltar antes da meia-noite. A estrada até minha casa era longa, cortando campos abertos e trechos de mata fechada. A lua cheia brilhava intensamente, iluminando o caminho com um tom prateado. Eu gostava de dirigir à noite, quando tudo estava calmo e silencioso. Mas naquela noite o silêncio parecia diferente, mais pesado. Não havia o som dos grilos ou o farfalhar das folhas ao vento. Tudo estava estranhamente quieto. Já estava quase na metade do caminho quando notei algo na beira da estrada. Era uma silhueta, grande e imóvel, parcialmente escondida pela sombra das árvores. Reduzi a velocidade e liguei o farol alto para ver melhor. Foi quando vi. Era um animal, mas não parecia nenhum que eu conhecesse. Era grande, muito maior que um cachorro ou lobo, com pelos escuros e olhos que refletiam a luz de maneira assustadora. Ele estava curvado, como se estivesse se preparando para atacar. Meu coração disparou. Eu sabia que não deveria parar, mas meus instintos me mandaram olhar mais de perto. O que me assustou ainda mais foi quando percebi que a criatura não era completamente quadrúpede. Ela estava apoiada em 4 patas, mas suas costas eram arqueadas de forma que sugeria que podia andar ereta. De repente, o animal levantou a cabeça e soltou um som que eu nunca vou esquecer. Não era um uivo, nem um rosnado. Era algo gutural profundo, que parecia vibrar no meu peito. Senti um frio na espinha como nunca antes. Sem pensar 2 vezes, pisei no acelerador e passei direto. Mas, no retrovisor, vi a criatura começar a correr. Ela era rápida, muito mais rápida do que deveria ser. Seus movimentos eram ágeis e, ao mesmo tempo, desumanos, como se estivesse perseguindo sua presa. Eu estava a quase 100 km por hora e ainda assim podia ver, lá me acompanhando pela lateral da estrada, correndo entre as árvores. Tentei me concentrar na direção, mas o medo era paralisante. Era como se eu soubesse que, se ela quisesse, poderia me alcançar a qualquer momento. Foi então que ela desapareceu. Um segundo estava lá, e no outro a estrada estava vazia. Meu corpo inteiro tremia, mas continuei acelerando até avistar as luzes da minha casa. Cheguei. Estacionei o carro de qualquer jeito e entrei correndo, trancando todas as portas e janelas. Minha respiração estava descompassada.
e minha mente tentava encontrar alguma explicação racional para o que eu tinha visto. Enquanto me acalmava, ouvi algo. Passos. Não eram humanos, pesados e lentos, como se algo grande estivesse rondando do lado de fora. Apaguei todas as luzes e me escondi atrás da cortina, tentando olhar sem ser visto. Lá estava ela, a criatura no quintal. Agora eu podia ver, lá claramente sob a luz da lua. Ela era enorme, com pelo negro brilhante, garras que pareciam afiadas como lâminas, e aqueles olhos brilhantes que pareciam penetrar na alma. Ela farejou o ar, como se estivesse tentando encontrar algo, e então ergueu-se sobre duas patas. Meu coração quase parou. Era um lobisomem. Não havia outra explicação. Fiquei imóvel, segurando a respiração, rezando para que ela fosse embora. E então, como se tivesse ouvido meus pensamentos, ela olhou diretamente para a janela onde eu estava. Não sei quanto tempo fiquei ali, congelado, encarando aqueles olhos, mas em algum momento ela se virou e desapareceu na floresta. Desde aquela noite, nunca mais viajei sozinho à noite e sempre mantenho minha casa trancada antes do anoitecer. Mas o que mais me assusta é o fato de saber que ela está por aí, esperando, observando. E o pior, na próxima lua cheia, talvez ela não apenas me observe. O interior sempre foi meu refúgio. Cresci cercado por campos abertos, colinas verdejantes e uma tranquilidade que apenas lugares assim podem oferecer. As noites eram especialmente marcantes, o céu limpo, salpicado de estrelas, parecia um oceano infinito acima de nós. Mas também havia algo de inquietante na escuridão do campo, uma sensação de que o silêncio escondia segredos que ninguém ousava perturbar. As histórias locais sempre alimentaram nossa imaginação. Desde criança ouvi relatos sobre criaturas misteriosas rondando as fazendas, luzes inexplicáveis no céu e sons perturbadores vindos das matas. Entre todas essas lendas, o Mekili chupa-cabra era o mais temido. As descrições variavam, mas todos concordavam em uma coisa: ele sugava o sangue dos animais de forma inexplicável, deixando apenas corpos secos e marcas enigmáticas. Eu nunca acreditei de verdade nessas histórias. Achava que eram exageros, um jeito de os mais velhos darem um pouco de emoção às noites monótonas. Mas uma noite mudou completamente minha percepção. Era uma madrugada abafada de janeiro, e o calor parecia grudar na pele. Meu pai me pediu para verificar os animais no curral, pois um vizinho relatara que suas cabras haviam sido atacadas na noite anterior. Ele achava que era algum predador, talvez um cachorro selvagem ou uma onça que desceu da mata. Peguei minha lanterna e chamei Rex, nosso fiel cachorro, para me acompanhar. O curral ficava a cerca de 200 metros de casa, um caminho curto, mas cercado por campos abertos e florestas densas. Enquanto caminhávamos, percebi que algo estava estranho. O habitual som de grilos e sapos estava ausente. A noite estava pesada, como se o ar ao nosso redor fosse denso demais. Rex parecia sentir algo também. Ele andava nervoso, com orelhas em pé, e soltava pequenos rosnados em direção à mata. Quando chegamos ao curral, o cenário era perturbador. As cabras estavam agitadas, corriam de um lado para o outro, e algumas soltavam balidos altos, quase desesperados. Meu coração começou a acelerar quando a luz da lanterna iluminou algo no chão. Uma das cabras estava caída, imóvel. Aproximei-me devagar, sentindo o frio subir pela espinha. Era uma cabra saudável, sem sinais aparentes de luta, mas havia algo muito errado. No pescoço vi 2 pequenos furos, quase perfeitos, e nenhuma gota de sangue ao redor. Era como se o sangue tivesse desaparecido completamente do corpo do animal. Antes que eu pudesse reagir, Rex começou a latir furiosamente em direção à mata. Seu corpo estava tenso, e seus latidos ecoavam na noite silenciosa. Apontei a lanterna para onde ele olhava, mas tudo o que vi foram sombras. Foi então que ouvi. Era um som agudo, algo entre o grito de uma criança e o choro de um animal ferido. Ele vinha das árvores, primeiro distante, depois mais próximo. Meu coração disparou, e minha mente tentou racionalizar. Talvez fosse um gato do mato ou algum outro animal noturno. Mas no fundo, eu sabia que era algo mais. A luz da lanterna revelou um movimento entre as árvores,
Algo pequeno, ágil, estava ali, espreitando. A criatura surgiu do meio das sombras e meu corpo congelou. Ela era diferente de tudo que eu já tinha visto. Tinha pouco mais de 1 metro de altura, mas seu porte era ameaçador. A pele era cinza, quase translúcida, esticada sobre ossos finos. Os olhos eram enormes e brilhavam com uma luz própria, refletindo a lanterna de forma quase hipnótica. Por um momento ela ficou imóvel, apenas me observando. Rex continuava a latir, mas agora com um tom de alerta, quase de desespero. Era como se ele soubesse que não era páreo para aquilo. Então, a criatura emitiu outro som, mais alto e perturbador. Meu corpo inteiro foi tomado por uma onda de adrenalina. Sem pensar 2 vezes, agarrei Rex pela coleira e comecei a recuar em direção à casa. Mas antes que pudesse dar mais de 2 passos, ela se moveu. A rapidez era sobrenatural. Em um instante, a criatura estava mais perto, quase na borda do curral. Seus movimentos eram ágeis, mas também desumanos, como se cada gesto fosse calculado para intimidar. Meu instinto de sobrevivência tomou conta. Virei-me e corri o mais rápido que pude, puxando Rex comigo. O som dos passos da criatura parecia ecoar atrás de nós, como se ela estivesse nos perseguindo. Quando finalmente alcancei a casa, tranquei a porta e me joguei contra ela, respirando pesadamente. Do lado de fora, o silêncio voltou. Olhei pela janela com cuidado, apagando as luzes para não ser visto. Foi então que a vi novamente. A criatura estava no quintal, parada, me observando. Seus olhos brilhavam na escuridão, e sua presença parecia carregar um peso opressor. Ela se moveu lentamente pelo terreno, como se procurasse algo, e então se aproximou das galinhas. Em segundos, ouvi o som de algo sendo arrastado. Não tive coragem de sair. Fiquei ali, escondido, até o amanhecer. Na manhã seguinte, encontrei uma de nossas galinhas morta, exatamente como a cabra. 2 furos no pescoço e sem uma gota de sangue. Contei o que vi ao meu pai, e ele ouviu em silêncio, com um olhar grave. Você viu o chupa-cabra, disse ele finalmente. Não é a primeira vez que isso acontece por aqui, mas também não há nada que possamos fazer. Desde então, outras mortes inexplicáveis ocorreram na região. Alguns vizinhos relataram ter visto a mesma criatura, mas ninguém ousa falar muito sobre isso. E toda vez que a noite cai e a floresta fica em silêncio, eu sei que ela ainda está lá, observando, esperando. O que ela é, ou de onde veio, eu não sei. Mas sei disso, ela não pertence a este mundo, e não há como fugir dela. Nasci e cresci no interior de Minas Gerais, em uma pequena fazenda que pertence à minha família há gerações. Nossa casa ficava no topo de uma colina, cercada por campos de pastagem, plantações de milho e uma mata fechada que se estendia por quilômetros. Eu sempre amei a vida no campo, com suas manhãs calmas e noites silenciosas, mas havia algo naquele lugar que nunca me pareceu totalmente normal. Meus avós sempre diziam que o mato escondia segredos. Essa terra é antiga, já viu muita coisa, minha avó costumava dizer, enquanto acendia uma vela para o santo na cozinha. Eu achava que era só superstição, mas ao longo dos anos percebi que havia um padrão nas histórias que circulavam entre os moradores. Muitos falavam de luzes estranhas no céu, gritos na mata e uma sombra que rondava as fazendas durante a noite. Foi em uma noite de julho que tudo mudou para mim. Eu tinha 16 anos e estava sozinho em casa. Meus pais tinham ido visitar parentes na cidade vizinha, e como era época de colheita, fiquei para cuidar dos animais. Não era algo que me preocupasse, já estava acostumado a lidar com a fazenda sozinho. Por volta das 22 horas, estava tudo tranquilo. As galinhas estavam no galinheiro, as vacas no pasto, e eu estava sentado na varanda, aproveitando a brisa fria e o céu estrelado. Foi quando ouvi o primeiro som. Era um barulho estranho, algo entre um assobio e um lamento. Veio da direção do curral, que ficava a cerca de 200 metros da casa. No início pensei que fosse apenas o vento ou algum animal, mas o som continuou, mais alto e ritmado, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Peguei uma lanterna, calcei as botas e caminhei até o curral com Max, nosso cachorro, ao meu lado. Ele estava inquieto,
com as orelhas baixas e um rosnado baixo escapando da garganta. Quando cheguei ao curral, senti um calafrio subir pela espinha. As vacas estavam aglomeradas em um canto, visivelmente agitadas. Algo havia deixado os animais em pânico. Apontei a lanterna ao redor, mas tudo parecia normal. Foi quando percebi que o silêncio era absoluto. Nada de grilos, nada de sapos, nada do som constante do campo. Apenas o meu coração batendo acelerado. De repente, Max começou a latir descontroladamente em direção à mata. Segui o feixe da lanterna até as árvores, e foi então que vi. Entre as sombras das árvores havia algo. Não era um animal, mas também não parecia humano. Era uma figura alta e magra, tão escura que parecia absorver a luz ao seu redor. Seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora, como duas brasas no meio da escuridão. A criatura não se movia, mas sua presença era opressora. Senti como se estivesse sendo observado por algo que não deveria existir. Max deu alguns passos à frente, mas antes que pudesse avançar, a criatura soltou um som. Era um ruído baixo, gutural, que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Senti uma tontura imediata, e por um momento achei que ia desmaiar. Quando consegui me recompor, a criatura havia desaparecido. Voltei correndo para casa, com Max me seguindo de perto. Tranquei todas as portas e janelas, e passei o resto da noite acordado, com uma espingarda ao meu lado. Na manhã seguinte, fui até o curral novamente. Uma das vacas estava morta. Não havia sinais de ataque, apenas 2 pequenos furos no pescoço e nenhuma gota de sangue no chão. Contei o que aconteceu ao meu pai quando ele voltou, mas ele apenas balançou a cabeça, com um olhar preocupado. Já ouvi falar disso, disse ele. Meu avô também via essas coisas. Dizem que são espíritos antigos, guardiões da floresta ou algo pior. Viver em uma fazenda sempre foi uma mistura de tranquilidade e mistério. Durante o dia, o sol banhava os campos e os sons dos animais enchiam o ar, mas quando a noite caía, era como se um outro mundo emergisse. A escuridão tinha vida própria, e os sons que vinham dela pareciam ser de algo que não queríamos encontrar. Cresci em uma fazenda no interior do Paraná. Ela ficava longe da cidade, isolada em meio a colinas e uma floresta densa que se estendia por quilômetros. A casa era simples, mas sólida, construída por meu avô décadas atrás. Meus pais sempre diziam que éramos protegidos por aquela casa, como se as paredes de madeira fossem uma barreira contra o desconhecido lá fora. Naquela noite específica, tudo começou com algo aparentemente inofensivo: o portão do curral aberto. Era inverno, e a noite estava especialmente fria. Meus pais tinham ido dormir cedo, deixando a responsabilidade de checar os animais para mim. Eu tinha 17 anos e já estava acostumado com essa rotina. Por volta das 22 horas fui até a varanda para pegar um pouco de ar fresco antes de me deitar. Foi então que notei algo estranho. A luz fraca da lua iluminava o campo em frente à casa, e lá no fundo o portão do curral estava escancarado. Isso era incomum, porque sempre o trancávamos antes de escurecer. Com uma lanterna em mãos e acompanhado por Tobias, nosso cachorro de porte grande, decidi verificar. Caminhei até o portão, sentindo o ar gelado da noite contra meu rosto. Tobias estava inquieto, farejando o chão e soltando pequenos rosnados. Quando cheguei ao curral, encontrei o portão balançando lentamente com o vento. Deve ter sido algum descuido, pensei, tentando me convencer de que era algo simples. Fechei o portão e travei com a corrente, mas foi então que percebi algo mais. As vacas estavam aglomeradas em um canto do curral, todas olhando fixamente na mesma direção, como se estivessem com medo de algo. Apontei a lanterna para onde elas olhavam, mas não vi nada além de campo vazio e a borda escura da floresta. Tobias começou a latir descontroladamente, seu corpo tenso como se estivesse pronto para atacar. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando ouvi o som. Era um som estranho, quase humano, mas com algo profundamente errado. Era como um lamento baixo, um gemido que parecia vir de dentro da mata. O som ecoou pela noite, fazendo os pelos da minha nuca se arrepiarem. Sem querer arriscar, comecei a voltar para casa, com Tobias grudado ao meu lado. Mas o som continuava, agora mais próximo, como se algo estivesse nos seguindo.
Quando olhei para trás, vi um movimento rápido entre as árvores. A princípio, pensei que fosse algum animal, talvez um cachorro selvagem ou até mesmo um veado. Mas então percebi que a silhueta era alta, esguia e se movia de forma estranha, quase como se estivesse flutuando entre as árvores. Acelerei o passo, agora quase correndo. Quando finalmente cheguei à varanda, tranquei a porta e apaguei as luzes. Pela janela, fiquei observando a escuridão, tentando entender o que tinha acabado de ver. Por alguns minutos, tudo ficou em silêncio novamente. Comecei a pensar que talvez minha mente estivesse pregando peças, até que vi algo se mover no campo, bem na direção do curral. A criatura estava lá. Era alta, com pelo menos 2 metros de altura, mas incrivelmente magra. A pele parecia cinzenta, refletindo levemente a luz da lua, e os olhos. Os olhos eram o que mais me assustavam. Eles brilhavam como 2 lanternas pequenas, fixos na direção da casa. Fiquei congelado, sem saber o que fazer. Tobias estava quieto agora, tremendo ao meu lado. A criatura começou a se mover em direção à casa com passos lentos e deliberados. Meu coração batia tão rápido que achei que fosse explodir. Peguei a espingarda que meu pai guardava embaixo da cama, mesmo sabendo que não tinha coragem de atirar. Quando olhei pela janela novamente, a criatura não estava mais lá. Por um instante pensei que ela tivesse ido embora, mas então ouvi um som baixo, como uma unha raspando na madeira, vindo da porta da frente. Ela estava ali, do outro lado. Prendi a respiração, tentando não fazer nenhum barulho. Depois de alguns segundos que pareceram horas, o som parou. Quando criei coragem para olhar pela janela, o campo estava vazio novamente. Na manhã seguinte, contei tudo aos meus pais. Eles ouviram em silêncio, com expressões preocupadas. Meu pai foi até o curral e encontrou marcas profundas no chão, como pegadas, mas muito maiores do que as de um homem ou animal comum. Nunca descobrimos o que era aquela coisa. Depois daquela noite, começamos a ouvir mais relatos de vizinhos sobre algo estranho, rondando as fazendas. Alguns diziam que era um espírito antigo, outros acreditavam que era algo vindo de fora deste mundo. Tudo o que sei é que, desde então, nunca mais encarei a escuridão da mesma forma. Algumas coisas simplesmente não têm explicação, e talvez seja melhor assim. Dirigir é mais que uma profissão para mim, é quase uma filosofia de vida. A estrada sempre me proporcionou uma sensação de liberdade e ao mesmo tempo uma solidão que nem sempre é fácil de encarar. Sou caminhoneiro há quase 15 anos e nesse tempo já vi de tudo: acidentes terríveis, tempestades que pareciam o fim do mundo e até mesmo situações que desafiam qualquer explicação lógica. Mas nenhuma dessas experiências se compara ao que vivi em uma madrugada na BR-163, no coração do Mato Grosso. Era uma noite abafada de novembro, o tipo de noite em que o ar parece pesado, carregado de alguma coisa que você não consegue definir. Eu estava transportando uma carga de soja para o Porto de Santos, como já fiz dezenas de vezes. A viagem era longa e, para ser honesto, até monótona. O rádio do caminhão estava quebrado, então minha única companhia era o som do motor e o ruído dos pneus no asfalto. A estrada estava deserta, nenhum farol no horizonte, nenhuma luzinha no retrovisor. Só eu e aquele infinito de asfalto cercado por mata fechada de ambos os lados. Por volta das 2 da manhã, comecei a sentir o cansaço bater. Os olhos pesavam e o corpo pedia uma pausa. Decidi seguir até um posto de gasolina que, segundo meu mapa, ficava a cerca de 20 quilômetros à frente. Foi então que a vi. À distância, parecia apenas uma pessoa no acostamento, o que já era estranho por si só. Quem, afinal, estaria andando sozinho em um trecho tão isolado e perigoso naquela hora da madrugada? À medida que me aproximei, a figura foi ganhando forma. Era uma mulher, vestida de branco, caminhando lentamente à beira da estrada. A cena me deixou intrigado. Reduzi a velocidade, preocupado com a possibilidade de ser alguém precisando de ajuda. Mas, ao chegar mais perto, um frio percorreu minha espinha. Mesmo iluminada pelos faróis, não consegui distinguir seu rosto. Era como se uma sombra profunda cobrisse seus traços, tornando impossível ver os olhos, o nariz ou a boca. O coração começou a bater mais rápido.
Algo dentro de mim dizia para não parar. Passei por ela sem reduzir ainda mais a marcha, mas, por curiosidade ou puro instinto, olhei pelo retrovisor. Ela não estava mais lá. Engoli em seco e continuei dirigindo. Deve ser o cansaço, pensei, tentando me convencer de que minha mente estava pregando peças. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonou. A estrada parecia mais escura, mais opressiva. O silêncio na cabine do caminhão era quase insuportável. Quando finalmente avistei as luzes do posto de gasolina, senti um alívio imediato. Estacionei, desci e fui direto falar com o frentista, um homem magro e de meia idade, que estava sentado na entrada da loja de conveniência. Enquanto abastecia, tentei puxar conversa para aliviar a tensão. Contei a ele sobre a mulher que vi no acostamento. Ele parou o que estava fazendo, olhou para mim com uma expressão séria e perguntou: "Você viu a mulher de branco?" Meu estômago revirou. Perguntei o que ele queria dizer com isso, e ele continuou: "Essa história já é velha por aqui. Muitos caminhoneiros dizem ter visto ela na BR-163. Dizem que é o espírito de uma mulher que morreu num acidente, mas ninguém sabe ao certo. Alguns juram que depois de ver, lá coisas estranhas começam a acontecer." Ri nervosamente, mas aquilo mexeu comigo. Agradeci ao frentista e voltei para a cabine, decidido a seguir viagem. Antes de ligar o motor, ouvi um som estranho. Era como se algo estivesse arranhando a lataria da carroceria. Peguei uma lanterna e desci novamente para verificar, achando que poderia ser um galho ou até mesmo algum animal. Rodei o caminhão inteiro, mas não encontrei nada. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor, como se a própria natureza estivesse em suspense. Resolvi não perder mais tempo e seguir viagem, mas, poucos minutos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. O caminhão começou a perder potência, como se estivesse ficando sem combustível. Parei no acostamento e desci para verificar o tanque. Estava cheio. Não havia explicação para aquilo. Enquanto estava do lado de fora, senti um arrepio subir pela espinha. Algo me fez olhar para trás, para a estrada. Lá, parada no meio do asfalto, estava a mulher de branco. Desta vez não havia dúvidas. Ela estava lá, imóvel, me encarando. Ou pelo menos parecia estar, já que seu rosto ainda era um borrão de sombras. Seus cabelos longos balançavam levemente com o vento, mas seu corpo não se movia. Senti meu sangue gelar. Entrei na cabine do caminhão o mais rápido que pude e travei as portas. Liguei o motor, mas, quando olhei pelo para-brisa, ela tinha desaparecido novamente. Passei o resto da viagem com os nervos à flor da pele, olhando para os retrovisores a cada poucos segundos, esperando ver lá aparecer novamente. Cheguei ao meu destino sem mais incidentes, mas o impacto daquela noite ficou comigo. Mais tarde, em uma roda de conversa com outros caminhoneiros, compartilhei minha experiência. Para minha surpresa, muitos relataram histórias semelhantes. A mulher de branco, sempre no mesmo trecho da BR-163, sempre aparecendo para quem viajava sozinho à noite. Alguns dizem que ela era uma noiva a caminho do casamento, que morreu em um acidente de carro. Outros acreditam que é algo mais sombrio, algo que não pertence a este mundo. O que eu vi naquela noite, não sei, mas uma coisa é certa: a estrada guarda segredos que talvez seja melhor não desvendar. Trabalhar como motorista de ônibus, especialmente em linhas noturnas, é um ofício solitário, mas nunca foi algo que me incomodasse. Na verdade, sempre gostei do silêncio da noite, das estradas escuras e das pequenas vilas que pareciam suspensas no tempo. É um trabalho que exige atenção, mas que também proporciona momentos para refletir sobre a vida. Eu achava que já tinha visto de tudo durante meus anos de estrada, até a noite que mudou completamente minha perspectiva. Era uma quarta-feira qualquer, em meados de junho, e eu fazia minha rota habitual na linha noturna que liga a cidade grande a um conjunto de vilarejos no interior. O percurso era longo, passando por trechos de mata fechada, ladeiras sinuosas e pontes estreitas, mas nada que me assustasse. Meu ônibus, um modelo já envelhecido, balançava a cada curva, mas eu conhecia cada ruído daquele motor como se fosse uma extensão de mim. Naquela noite, havia poucos passageiros. Uma senhora idosa,
com o cabelo preso em um coque, sentada nas poltronas da frente, um rapaz jovem de fones de ouvido no meio do veículo, e no fundo, um homem que me chamou a atenção assim que entrou. Ele usava um terno escuro, visivelmente gasto, e segurava uma pasta que parecia pesada. Havia algo na forma como ele se movia, lento e quase mecânico, que me deixou inquieto, mas tentei ignorar. Por volta da meia-noite, chegamos à primeira vila. A senhora desceu, agradecendo com um aceno tímido antes de desaparecer na penumbra. Restaram apenas o rapaz e o homem de terno. A viagem seguiu tranquila por alguns quilômetros, mas o ar dentro do ônibus parecia mudar. Estava mais pesado, como se faltasse oxigênio, e um cheiro estranho começou a surgir, algo entre terra molhada e ferrugem. A estrada estava completamente escura. As luzes dos postes ao longo do caminho piscavam de vez em quando, criando sombras que pareciam se mexer. O rapaz no meio do ônibus parecia alheio a tudo, perdido na música dos seus fones. Já o homem de terno, no fundo, estava imóvel, com os olhos fixos em algo que eu não conseguia ver pelo retrovisor. Quando chegamos a uma parada isolada, o jovem pediu para descer. Ele me agradeceu e desapareceu rapidamente pela trilha de terra batida que levava a um conjunto de casas que mal se via à distância. Agora, só restávamos eu e o homem. O silêncio era opressor. O motor do ônibus e o som dos pneus no asfalto eram a única coisa que preenchia o vazio. De repente, ouvi um som vindo do fundo, algo como um leve arranhar, seguido por um baque. Como se algo tivesse caído. O cheiro estranho ficou mais forte, e minha pele se arrepiou. "Está tudo bem aí atrás?" perguntei, tentando manter a voz firme, mas não houve resposta. Olhei pelo retrovisor e vi o homem ainda sentado, mas agora havia algo diferente. Ele estava inclinado para a frente, as mãos sobre os joelhos, e seus olhos, antes vazios, pareciam me encarar através do espelho. Engoli em seco e decidi focar na estrada. Minutos depois, senti o ônibus perder força, como se estivesse ficando sem combustível. Encostei no acostamento e desci para verificar. O tanque estava cheio, e não havia nenhum problema aparente com o motor. Enquanto inspecionava o veículo, senti uma presença atrás de mim. Não ouvi passos, mas sabia que alguém ou algo estava ali. Quando me virei, o homem de terno estava parado na porta do ônibus, imóvel. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas seus olhos eram vazios, como buracos negros, e pareciam sugar toda a luz ao redor. "Você precisa de algo?" perguntei, minha voz trêmula. Ele não respondeu, apenas inclinou levemente a cabeça, como se me estudasse. Sem pensar, corri de volta para a cabine, travei as portas e liguei o motor. O ônibus deu um solavanco, mas finalmente voltou a funcionar. Quando olhei pelo retrovisor, ele havia sumido. A viagem até o terminal foi um tormento. A cada curva olhava para os espelhos, esperando que ele aparecesse novamente. Quando finalmente cheguei ao meu destino, a primeira luz do amanhecer surgia no horizonte, mas eu não sentia alívio. Antes de entregar o ônibus para o próximo turno, fiz uma última inspeção. No fundo, onde o homem estava sentado, encontrei marcas de arranhões profundas no metal da poltrona e o cheiro de terra molhada ainda impregnado no ar. Desde aquela noite, evito dirigir no turno da madrugada. Alguns colegas dizem que coisas assim são comuns entre motoristas noturnos. Passageiros que aparecem e desaparecem, figuras que se movem nas sombras e histórias que ninguém ousa contar durante o dia. O que vi naquela noite? Não sei. Mas uma coisa é certa, a estrada, assim como a noite, tem seus segredos, e talvez seja melhor não tentar desvendá-los.